O sol castigava a paisagem rural de Goiânia naquela tarde de sábado. Leonardo Araújo, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira, descansava na varanda de sua fazenda após uma turnê exaustiva pelo país. O suor escorria por sua testa enquanto ele observava o horizonte, onde o céu azul encontrava os campos verdejantes que tanto amava. "Patrão, tenho uma ligação para o senhor." Seu capataz, Sebastião, aproximou-se, estendendo o telefone com uma expressão curiosa no rosto. Leonardo ergueu uma sobrancelha. Não esperava chamadas naquele final de semana que havia reservado para si mesmo. Pegou o aparelho com certa relutância. "Alô, Leonardo, aqui é Marcelo Rezende, da Associação Beneficente Estrela do Amanhã. Sei que seu tempo é valioso, mas estamos organizando um leilão beneficente em Barretos na próxima semana para arrecadar fundos para nossa casa de apoio às crianças com câncer." O cantor fechou os olhos por um instante. A exaustão da turnê ainda pesava sobre seus ombros, mas algo na voz de Marcelo transmitia uma urgência genuína. "Entendo, Marcelo, mas acabei de voltar de uma turnê e... Eu sei. Acompanhei seus shows pela TV. Olha, normalmente eu não insistiria, mas um dos nossos meninos, o Miguel, de apenas 9 anos, é seu fã incondicional. Ele está em tratamento contra leucemia e tem seu CD ao lado da cama do hospital. Quando soube do leilão, a primeira coisa que disse foi que queria que você estivesse lá." Leonardo sentiu um aperto no peito. Sua fama e carreira tinham lhe dado conforto material, mas também responsabilidades que iam além dos palcos. As palavras sobre o menino Miguel ecoaram em sua mente, trazendo memórias de sua própria infância simples em Goiás e da luta que foi construir sua carreira ao lado do irmão Leandro, que havia partido cedo demais. "Mas quando seria esse leilão, Marcelo?" "Na próxima quarta-feira, às 19 horas. Sei que é um pedido de última hora." O cantor respirou fundo, olhando para o horizonte de sua fazenda. O cansaço ainda estava lá, mas agora parecia menos importante. "Tudo bem, vou estar lá. Mande o endereço e os detalhes para meu empresário. Mas vou apenas como convidado, certo? Não estou em condições de cantar." A voz de Marcelo transbordava de alegria. "Claro, claro. Sua presença já será um presente enorme para as crianças, especialmente para o Miguel." Após desligar, Leonardo permaneceu na varanda, contemplativo. Sebastião ainda estava por perto, cuidando de algumas plantas. "Vai sair novamente, patrão?" "Sim, Sebastião. Barretos, quarta-feira." O cantor sorriu levemente. "Às vezes a vida nos puxa quando estamos pensando em descansar. O senhor nunca consegue dizer não quando o assunto são as crianças, né?" O capataz comentou com um sorriso conhecedor. Leonardo não respondeu, apenas acenou com a cabeça. Ele tinha uma fraqueza por causas infantis, algo que carregava desde os tempos difíceis de sua própria infância. Sabia o que era passar por dificuldades, e ver o sofrimento nos olhos de uma criança sempre o atingia profundamente. Naquela noite, antes de dormir, encontrou-se pesquisando sobre a Associação Estrela do Amanhã e o trabalho que faziam com crianças com câncer. As fotos dos pequenos pacientes, alguns com sorrisos esperançosos, apesar da ausência de cabelos e da palidez característica do tratamento, confirmaram que havia tomado a decisão certa. O que Leonardo não sabia é que aquele leilão mudaria sua vida de maneiras que não poderia imaginar. A semana passou rapidamente e, antes que percebesse, Leonardo já estava na estrada rumo a Barretos. Optou por dirigir seu próprio carro, um hábito que mantinha sempre que possível. As horas ao volante lhe davam tempo para pensar, para se conectar com suas raízes, lembrando-se da época em que viajava em veículos modestos com o irmão para shows em pequenas cidades. O local do leilão era uma casa de eventos nos arredores da cidade, decorada com simplicidade e bom gosto. Bandeirolas coloridas pendiam do teto, e mesas arrumadas com toalhas brancas ocupavam grande parte do salão.
um palco simples com um microfone e um banner da Associação Estrela do Amanhã completavam o cenário. Leonardo, que honra tê-lo conosco! Marcelo, um homem de meia idade com olhos bondosos, aproximou-se assim que o cantor entrou no recinto. Não sabe o quanto sua presença significa para nós? O prazer é meu, respondeu Leonardo, apertando a mão do homem. É um trabalho importante que vocês fazem. Venha, quero apresentá-lo a alguém muito especial. Marcelo o conduziu até o fundo do salão, onde um grupo de crianças estava reunido. Entre elas, um menino magro, usando um boné que claramente escondia a ausência de cabelos, destacava-se pela intensidade do olhar. Quando viu Leonardo, seus olhos se arregalaram em uma mistura de surpresa e alegria pura. É Miguel. Este é o Leonardo, que veio especialmente para conhecer você. O menino parecia incapaz de falar, congelado pela emoção de ver seu ídolo ali, na sua frente. Leonardo, acostumado com reações de fãs, agachou-se para ficar na altura do garoto. E aí, parceiro? Ouvi dizer que você é meu fã número 1 aqui. Miguel ainda estava sem palavras, mas seus olhos marejados diziam tudo. Finalmente, com a voz embargada, conseguiu dizer: Eu ouço suas músicas no hospital. Elas me fazem sentir melhor. Leonardo sentiu algo quebrar dentro de si. A sinceridade naquelas palavras simples o atingiu com força. Ele sorriu, tentando esconder a própria emoção. Isso é o maior elogio que um cantor pode receber, sabia? Que tal tirarmos uma foto juntos? Enquanto posavam para a foto, Miguel sussurrou: Trouxe algo para o leilão, é especial para mim. É mesmo? O que é? Uma coleção de bolinhas de gude que meu avô me deu. São coloridas, diferentes de todas que já vi. Leonardo assentiu, reconhecendo a importância do gesto. Para uma criança, abrir mão de um presente de um ente querido representava um sacrifício genuíno. Tenho certeza que vai ajudar muito. O leilão começou pouco depois. Leonardo sentou-se em uma mesa próxima ao palco, observando a dinâmica do evento. Diversos itens foram leiloados: quadros, artesanatos, alguns produtos doados por empresas locais. O ambiente era acolhedor, com pessoas da comunidade unidas por uma causa maior. Foi quando o juiz do leilão, um senhor de aparência severa, mas voz gentil, anunciou: O próximo item é uma coleção de bolinhas de gude raras, doadas por um de nossos bravos guerreiros, o Miguel. Leonardo viu o menino se endireitar na cadeira, um misto de orgulho e ansiedade em seu rosto. As bolinhas foram colocadas em uma pequena caixa de madeira, exibidas para todos. Realmente eram peças bonitas, algumas parecendo pequenos universos em miniatura com seus padrões espirais coloridos. Começaremos com o lance de R$ 50, anunciou o juiz. Leonardo observou, esperando que as pessoas reconhecessem o valor sentimental por trás daquele item simples. Mas após alguns momentos de silêncio constrangedor, apenas uma mão se levantou, oferecendo exatamente os R$ 50 iniciais. Foi quando notou o olhar de Miguel. Havia uma mistura de decepção e resignação que não deveria existir no rosto de uma criança. Leonardo sentiu seu coração apertar. Sem pensar 2 vezes, levantou a mão. R$ 1.000, disse em voz alta e clara. Um murmúrio percorreu o salão. O juiz, surpreso, confirmou: Temos R$ 1.000 do senhor Leonardo. Miguel olhava para ele com olhos arregalados, uma centelha de esperança se acendendo. O lance inicial de R$ 50 foi rapidamente esquecido. 1.100, veio uma voz do fundo do salão. Leonardo sorriu. Era exatamente o que esperava, despertar o interesse dos demais. 2.000, respondeu sem hesitar. E assim, começou uma pequena disputa, com os valores subindo gradativamente. Leonardo mantinha um sorriso tranquilo, aumentando seus lances sempre que necessário. Quando o valor chegou a R$ 5.000, apenas ele e outro homem, um fazendeiro local, pelo que pôde perceber, continuavam na disputa. 5.500,
disse o fazendeiro, um brilho determinado nos olhos. Leonardo acenou com a cabeça em reconhecimento ao adversário e então declarou: 10.000 reais. O salão inteiro ficou em silêncio. O fazendeiro, após um momento de hesitação, fez um gesto de rendição, reconhecendo que não poderia acompanhar aquele valor. 10.000 reais para a coleção de bolinhas de gude, anunciou o juiz, visivelmente emocionado. Algum outro lance? O silêncio confirmou o resultado. Vendido para o senhor Leonardo por 10.000 reais. Aplausos ecoaram pelo salão. Leonardo levantou-se para receber o item, mas fez um gesto indicando que queria chamar Miguel ao palco. Relutante e tímido, o menino se aproximou. Você pode me contar um pouco sobre essas bolinhas? Perguntou Leonardo, com o microfone abaixado para que apenas o menino ouvisse. Miguel engoliu em seco, claramente nervoso. Meu avô me deu quando começou meu tratamento. Ele disse que cada uma tem uma cor diferente para me lembrar que a vida é colorida mesmo nos dias cinzentos. Eu não queria me desfazer delas, mas queria ajudar as outras crianças. Leonardo sentiu um nó na garganta, colocou a mão no ombro do menino e então pegou o microfone. Quero agradecer ao Miguel por este presente incrível, mas acho que estas bolinhas cumprem melhor sua missão, ficando com quem realmente entende seu valor. E então, para surpresa de todos, devolveu a caixa para o menino. Os 10.000 reais são minha contribuição para a associação. Estas bolinhas são suas, Miguel. Continue vendo as cores da vida, mesmo nos dias difíceis. Miguel olhou para a caixa em suas mãos, depois para Leonardo e, finalmente, com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, abraçou o cantor com toda a força que seu corpo frágil permitia. Obrigado, sussurrou, sua voz quase inaudível. É tudo que eu tenho. Aquelas palavras simples, ditas com tanta sinceridade, reverberaram pelo salão silencioso. Leonardo viu que não era o único emocionado. O juiz do leilão, aquele homem de aparência severa, enxugava discretamente uma lágrima que teimava em cair. E naquele momento, entre o abraço de uma criança lutando pela vida e o silêncio respeitoso de uma comunidade unida, Leonardo soube que havia recebido muito mais do que havia dado. Os dias seguintes ao leilão transcorreram normalmente para Leonardo. Voltou à sua fazenda, retomou os compromissos profissionais e, gradualmente, a imagem do menino Miguel foi se acomodando em um canto especial de suas memórias. No entanto, algo havia mudado dentro dele, uma inquietação sutil que não o deixava completamente em paz. Numa tarde de quarta-feira, cerca de 2 semanas após o evento, seu telefone tocou. Era Marcelo, da Associação Estrela do Amanhã. Leonardo, desculpe incomodá-lo novamente. Havia algo diferente na voz de Marcelo, uma tensão que o cantor captou imediatamente. Sem problemas, Marcelo. Como estão as coisas por aí? Um breve silêncio precedeu a resposta. Na verdade, não estão muito bem. O Miguel, ele teve uma recaída. Está internado em estado grave. Leonardo sentiu como se uma mão gelada apertasse seu coração. A imagem do menino com seu boné, segurando as bolinhas de gude coloridas, voltou nítida à sua mente. Meu Deus, tem algo que eu possa fazer? Na verdade, é por isso que estou ligando. Marcelo hesitou. Ele pergunta por você. Os médicos estão fazendo tudo o que podem, mas ele parece ter perdido um pouco da vontade de lutar. Pensei que talvez, se não for pedir demais, onde ele está internado? Leonardo interrompeu, já se levantando da cadeira onde estava. Estás no Hospital São Judas, em Barretos. Estarei lá amanhã pela manhã. Após desligar, Leonardo imediatamente começou a organizar sua agenda. Tinha um show marcado para o final de semana, mas sua equipe poderia lidar com os preparativos por enquanto. Algumas horas mais tarde, já estava na estrada novamente rumo a Barretos, desta vez com o coração pesado e a mente repleta de pensamentos sobre o frágil menino que havia conhecido. O Hospital São Judas era uma construção moderna, especializada no tratamento de câncer infantil. Ao entrar,
Leonardo foi imediatamente reconhecido, mas a equipe profissional o conduziu discretamente até a ala onde Miguel estava internado. Ele teve uma infecção grave devido à baixa imunidade, explicou a médica responsável, tem dado Ana Paula, enquanto caminhavam pelo corredor. É uma complicação comum em pacientes com leucemia, mas no caso dele, veio em um momento particularmente delicado do tratamento. Ele vai ficar bem? A pergunta saiu antes que Leonardo pudesse conter. A médica hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Estamos fazendo tudo o que a medicina permite, mas às vezes, nesses casos, a vontade do paciente faz toda a diferença. Chegaram a um quarto onde a porta estava entreaberta. Através da fresta, Leonardo pôde ver Miguel deitado, conectado a diversos aparelhos, parecendo ainda menor e mais frágil do que se lembrava. Ao lado da cama, uma mulher de aproximadamente 40 anos segurava a mão do menino, o cansaço evidente em seu rosto. É a mãe dele, Dona Cida, explicou a médica em voz baixa. Ela não sai do lado dele. Leonardo respirou fundo, preparando-se emocionalmente, e então bateu suavemente na porta. A mulher levantou o olhar, inicialmente confusa, depois surpresa ao reconhecer o visitante. Miguel, que parecia estar dormindo, abriu os olhos lentamente. Olá, campeão, disse Leonardo, aproximando-se da cama com um sorriso que esperava ser reconfortante. Vim ver como você está. Os olhos do menino, embora embaçados pela medicação, iluminaram-se ao reconhecer o cantor. Um pequeno sorriso formou-se em seus lábios pálidos. Você veio mesmo, sussurrou com voz fraca. Claro que vim. Somos amigos, não somos? Dona Cida, visivelmente emocionada, levantou-se para cumprimentar o visitante. Muito obrigada por vir. O senhor não imagina o que isso significa para ele. Leonardo apertou a mão da mulher, reconhecendo em seus olhos o mesmo amor incondicional que via nos olhos de sua própria mãe quando falava dos filhos. Posso ficar um pouco com ele? Claro, claro, ela respondeu, parecendo aliviada por ter alguns momentos para si. Vou aproveitar para tomar um café. Quando ficaram a sós, Leonardo puxou a cadeira para perto da cama de Miguel. Então, parceiro, ouvi dizer que você anda dando trabalho para os médicos. Miguel tentou rir, mas o som saiu como uma tosse fraca. Estou cansado, confessou. Dói muito às vezes. Leonardo assentiu, sem saber exatamente o que dizer. Como consolar alguém tão jovem, enfrentando uma batalha tão grande? Sabe, começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Quando eu era mais ou menos da sua idade, minha família passava por muitas dificuldades. Tinha dias que a gente não sabia se ia ter o que comer. Eu e meu irmão Leandro começamos a cantar para ajudar em casa. Os olhos de Miguel estavam fixos nele, absorvendo cada palavra. Tinha dias que eu queria desistir. Parecia que nunca ia melhorar. Mas meu pai sempre dizia, a vida é como uma música. Tem partes difíceis, tem partes tristes, mas também tem partes lindas que fazem tudo valer a pena. Leonardo notou que ao lado da cama de Miguel estava a pequena caixa de madeira com as bolinhas de gude. Pegou-a com cuidado. Posso? O menino assentiu. Leonardo abriu a caixa, revelando as coloridas bolinhas. Seu avô estava certo, sabia? A vida é mesmo colorida. Pegou uma bolinha particularmente bonita, com espirais azuis e verdes. Mesmo quando parece que está tudo cinza, as cores ainda estão lá, esperando a gente encontrá-las. Miguel estendeu a mão frágil e Leonardo devolveu a bolinha, fechando os dedos do menino em torno dela. Eu tenho medo, confessou Miguel, sua voz quase um sussurro. Eu sei. É normal ter medo. Eu também tenho. Sabia? Todo mundo tem. Até você, até eu. Mas sabe o que eu aprendi? Que ser corajoso não é não ter medo, é seguir em frente mesmo com medo. Ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Foi quando Miguel disse algo que pegou Leonardo de surpresa. Se eu melhorar, você vem me buscar para conhecer sua fazenda? O pedido
feito com tanta esperança e inocência, atingiu Leonardo profundamente. Ali estava um menino lutando pela vida, e seu sonho era simplesmente conhecer onde seu ídolo morava. Claro que sim, respondeu sem hesitar. Assim que você sair daqui, vou te buscar pessoalmente. Prometo. Os olhos de Miguel brilharam com uma intensidade que contrastava com a fragilidade de seu corpo. Promete mesmo? Palavra de Leonardo, disse, estendendo o dedo mindinho para selar a promessa à moda antiga. Miguel enlaçou seu dedo frágil no de Leonardo, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez desde que o cantor entrara no quarto. Então eu vou melhorar, declarou o menino com uma convicção surpreendente, porque quero conhecer sua fazenda e seus cavalos. Naquele momento, algo mudou no ambiente. Era como se uma determinação nova tivesse tomado conta do pequeno paciente, uma chama reacendida pela simples promessa de um dia melhor no futuro. Leonardo ficou mais algumas horas, conversando sobre coisas simples, cantando baixinho algumas músicas que Miguel pedia, mostrando fotos de sua fazenda e de seus animais. Quando Dona Cida retornou, encontrou o filho mais animado do que havia estado em dias. Ao se despedir, prometendo voltar em breve, Leonardo parou para conversar com a dorida Ana Paula. Ele parece melhor, comentou. Sim, notavelmente, concordou a médica. É incrível como o estado emocional afeta o físico nesses casos. O que você disse a ele? Leonardo sorriu, lembrando-se da promessa. Apenas dei a ele algo pelo que lutar. Naquela noite, já em seu hotel, Leonardo não conseguiu dormir. A imagem de Miguel, tão pequeno naquela cama de hospital, não saía de sua mente. Pegou seu violão e, quase sem perceber, começou a compor uma melodia. As palavras vieram naturalmente, falando de esperança, de cores em dias cinzentos, de promessas e de coragem para enfrentar os medos. Quando o sol nasceu, Leonardo tinha uma nova canção pronta. Uma canção para Miguel, para todas as crianças como ele, e para todos que precisavam lembrar que mesmo nas noites mais escuras, o amanhecer sempre chega. O que ele não imaginava era que aquela composição, nascida de um encontro casual com um menino doente, se tornaria um dos maiores sucessos de sua carreira. Mas mais importante que isso, se tornaria um hino de esperança para muitas pessoas enfrentando suas próprias batalhas. Os meses seguintes transcorreram em uma montanha-russa de emoções. Leonardo, fiel à sua palavra, visitava Miguel sempre que seus compromissos permitiam. A cada visita, testemunhava pequenas mudanças no menino, às vezes para melhor, com mais cor nas bochechas e mais brilho nos olhos, outras vezes para pior, quando infecções ou complicações do tratamento o deixavam debilitado. A canção que compusera naquela noite no hotel havia sido incluída em seu novo álbum, sob o título Cores da Vida, com uma dedicatória especial a Miguel. O sucesso foi imediato, tocando o coração de milhares de pessoas que se identificavam com a mensagem de esperança em tempos difíceis. Foi durante uma entrevista para promover o álbum que Leonardo compartilhou, pela primeira vez publicamente, a história por trás da música. Essa canção nasceu de um encontro que mudou minha vida, explicou ao apresentador. Conheci um guerreiro de 9 anos chamado Miguel, que está lutando contra a leucemia com mais coragem do que muitos adultos que conheço. A história comoveu o país. Em questão de dias, a hashtag #WashoForçaMiguel estava entre os trending topics nas redes sociais. Cartas e presentes de fãs começaram a chegar ao hospital e até mesmo celebridades se manifestaram em apoio ao menino. Leonardo, inicialmente preocupado com a exposição, ficou aliviado ao ver como o carinho coletivo parecia fortalecer Miguel. Cada carta, cada mensagem de apoio, cada desenho enviado por crianças de todo o Brasil se transformava em combustível para sua luta. Numa tarde particularmente significativa, cerca de 4 meses após o leilão,
Leonardo chegou ao hospital para uma visita e foi recebido com uma notícia surpreendente. Miguel havia respondido excepcionalmente bem ao último ciclo de quimioterapia e os médicos estavam otimistas quanto à possibilidade de remissão. Os resultados dos exames são promissores, explicou a adolescente Ana Paula, não escondendo a própria satisfação. Claro, ainda temos um longo caminho pela frente, mas é a primeira vez que vejo uma luz no fim do túnel para o caso dele. Com o coração leve, Leonardo entrou no quarto de Miguel, encontrando-o sentado na cama, desenhando. O menino ainda estava magro e pálido, mas havia uma energia diferente emanando dele. "Olha só quem está aí!" Leonardo exclamou, notando que, pela primeira vez em meses, Miguel não usava o boné. Uma penugem fina de cabelos começava a despontar em seu couro cabeludo. "Leonardo." O menino sorriu, largando o desenho para abraçar o cantor. "A doutora já te contou?" Ela disse que estou melhorando. "Contou sim, campeão. Estou muito orgulhoso de você." Miguel pegou o desenho que estava fazendo e mostrou a Leonardo. Era uma representação simples, mas cheia de significado. Um homem e um menino, de mãos dadas, caminhando em direção a uma casa no campo, com cavalos ao redor. "Sou eu e você, na sua fazenda", explicou Miguel, a esperança evidente em cada palavra. Não esqueci da promessa. Leonardo sentiu um nó na garganta. "Eu também não esqueci, e vou cumpri-la, você vai ver." Naquela mesma visita, encontrou Dona Cida no corredor, parecendo mais descansada do que a vira em meses. Os olhos da mulher, no entanto, ainda carregavam o peso de alguém que sabe que a batalha está longe do fim. "Como a senhora está, Dona Cida?" Ela sorriu cansada. "Dia após dia, senhor Leonardo. Um passo de cada vez." Miguel me mostrou o desenho da fazenda. A expressão dela se suavizou. "Ah, ele não fala de outra coisa. Quando eu for para a fazenda do Leonardo, isso, quando conhecer os cavalos do Leonardo, aquilo, é o que o mantém motivado." Leonardo hesitou antes de fazer a pergunta que o inquietava. "E quanto à recuperação dele?" "A médica parece otimista, mas..." Dona Cida suspirou, olhando através da janela do corredor para o céu azul lá fora. "A leucemia é traiçoeira. Já passamos por momentos de esperança antes, para depois..." Ela deixou a frase inacabada, as implicações pairando no ar. "Mas dessa vez parece diferente." "A doutora diz que os resultados são realmente promissores." Leonardo assentiu, compreendendo o receio da mãe em se entregar completamente à esperança após tantas decepções. "Se importa se eu perguntar sobre o pai de Miguel?" A questão saiu antes que pudesse contê-la, motivada pela curiosidade genuína sobre a ausência da figura paterna nas visitas. O rosto de Dona Cida endureceu momentaneamente. Carlos não conseguiu lidar com a doença. No começo, tentou, mas as internações, os tratamentos, as noites sem dormir, ele foi se afastando, até que um dia simplesmente não voltou para casa. Disse que não era forte o suficiente. A história não era incomum. Leonardo sabia. Já havia ouvido relatos semelhantes de outras famílias enfrentando doenças graves. Ainda assim, o abandono de uma criança em seu momento mais vulnerável lhe parecia incompreensível. Miguel ainda pergunta por ele, de vez em quando, mas cada vez menos. Dona Cida enxugou uma lágrima discreta. "Agora ele fala mais sobre você do que sobre o próprio pai." A declaração atingiu Leonardo como um soco no estômago. A responsabilidade implícita era enorme. Não era apenas uma questão de visitas casuais ou de cumprir uma promessa. Ele havia se tornado, sem perceber, uma figura de referência para um menino carente de presença masculina em um dos momentos mais desafiadores de sua vida. "Dona Cida, que eu..." começou, sem saber exatamente o que dizer. "Não precisa dizer nada", ela interrompeu gentilmente. "Sei que é um homem ocupado. O que já fez por nós é mais do que poderíamos pedir."
Miguel entende que você tem sua vida, seus compromissos. Mas à medida que o dia avançava e Leonardo se despedia de Miguel, prometendo voltar na semana seguinte, algo se solidificava em seu coração. Não era apenas uma questão de visitas esporádicas ou de uma promessa feita em um momento de emoção. Era algo mais profundo, um vínculo que se formava transcendendo as circunstâncias do primeiro encontro. Na semana seguinte, Leonardo chegou ao hospital com uma surpresa. Depois de consultar os médicos e obter a aprovação necessária, tinha organizado um pequeno passeio para Miguel, não ainda para a fazenda, pois seu estado de saúde ainda não permitia uma viagem tão longa, mas para um parque próximo ao hospital, onde poderiam passar algumas horas ao ar livre. A alegria de Miguel ao receber a notícia foi contagiante. Mesmo com as restrições, máscara de proteção, períodos de descanso obrigatórios, retorno imediato ao primeiro sinal de fadiga, o menino vibrava com a perspectiva de sair, mesmo que brevemente, do ambiente hospitalar. Aquela tarde no parque ficaria gravada na memória de ambos. Miguel, apesar da fragilidade física, irradiava vida ao observar os pássaros, sentir o vento no rosto, mergulhar os dedos na grama fresca. Leonardo, por sua vez, redescobria o mundo através dos olhos do menino, percebendo belezas que, em sua vida agitada, muitas vezes passavam despercebidas. Foi sentado em um banco, observando Miguel alimentar os patos em um pequeno lago, que Leonardo tomou uma decisão que mudaria sua vida. A simplicidade daquele momento, a pureza da alegria do menino diante de algo tão corriqueiro, despertou nele uma certeza. Queria fazer parte da vida de Miguel de forma mais permanente, mais significativa. Durante o retorno ao hospital, com Miguel adormecido de cansaço e felicidade no banco do carona, Leonardo refletia sobre os rumos que sua vida havia tomado. Fama, dinheiro, reconhecimento, tudo parecia repentinamente vazio quando comparado à sensação de plenitude que sentia ao ver o sorriso genuíno daquele menino. Ao deixar Miguel de volta aos cuidados da equipe médica, Leonardo procurou a assistente social do hospital, Mariana, uma mulher dedicada que acompanhava o caso desde o início. "Preciso conversar com você sobre algo importante", disse, a determinação evidente em sua voz. Mariana o conduziu até sua sala, um espaço acolhedor, decorado com desenhos de crianças e certificados de formação. "Em que posso ajudá-lo, senhor Leonardo? Quero saber o que é necessário para me tornar um responsável legal por Miguel. Não estou falando de adoção, pelo menos não agora, mas de poder tomar decisões, ajudar financeiramente de forma oficial, talvez até levá-lo para casa quando estiver em condições." A assistente social o observou por um longo momento, avaliando a sinceridade por trás daquelas palavras. "O senhor tem consciência da responsabilidade que isso implica? Miguel é uma criança com necessidades especiais de saúde. O tratamento é longo, desgastante, e mesmo com a atual melhora, não há garantias. Tenho plena consciência", respondeu sem hesitar, "e estou disposto a assumir essa responsabilidade." O que se seguiu foram semanas de conversas, com Mariana, com a equipe médica, com sua própria família e, o mais importante, com Dona Cida e Miguel. A mãe do menino, inicialmente reticente com a ideia de compartilhar a guarda do filho, foi gradualmente convencida ao ver a genuína preocupação de Leonardo e os benefícios que o arranjo traria para Miguel. "Não quero substituir ninguém na vida dele", explicou Leonardo durante uma longa conversa com Dona Cida. "Quero apenas oferecer o que posso para tornar essa jornada um pouco mais fácil para vocês dois." Foi assim que, 3 meses depois daquela tarde no parque, Leonardo se encontrava diante do juiz da Vara da Infância e Juventude, formalizando um acordo de guarda compartilhada que lhe dava direitos e deveres legais em relação a Miguel, sempre respeitando a autoridade primária de Dona Cida como mãe. E foi assim também que, finalmente,
Quando os médicos autorizaram uma saída mais prolongada do hospital, Leonardo pôde cumprir sua promessa: levar Miguel para conhecer sua fazenda. A fazenda de Leonardo em Goiânia amanheceu com um frescor especial naquele sábado de julho. O orvalho ainda cobria o gramado e uma neblina suave pairava sobre os pastos quando o carro do cantor cruzou os portões da propriedade, trazendo 2 passageiros especiais, Miguel e Dona Cida. A viagem havia sido cuidadosamente planejada. Um médico amigo de Leonardo acompanhou a comitiva para garantir que todas as necessidades médicas de Miguel fossem atendidas durante o trajeto. O menino, agora com 10 anos recém-completados, estava visivelmente mais forte do que nos piores dias de seu tratamento, embora ainda longe da robustez natural de uma criança de sua idade. "Bah, chegamos, campeão!" anunciou Leonardo, estacionando em frente à casa principal, uma construção espaçosa que combinava o rústico do campo com o conforto moderno. Miguel olhava pela janela, os olhos arregalados absorvendo cada detalhe. A propriedade era exatamente como havia imaginado, campos verdejantes se estendendo até onde a vista alcançava. Cavalos pastando tranquilamente, árvores frondosas oferecendo sombra generosa. "É ainda mais bonito que nas fotos", sussurrou, seu rosto iluminado por um sorriso que fazia tempo não aparecia com tanta espontaneidade. Sebastião, o capataz, já os aguardava na varanda, junto com a equipe que Leonardo havia preparado especialmente para receber o menino. Todos haviam sido instruídos sobre os cuidados necessários, as limitações que precisavam ser respeitadas, mas também sobre a importância de tratar Miguel como uma criança normal, não como um paciente. "O bem-vindos", Sebastião cumprimentou calorosamente, ajudando Dona Cida com as malas, enquanto Leonardo auxiliava Miguel a descer do carro. "Tudo está pronto conforme o patrão pediu." O final de semana havia sido meticulosamente planejado para proporcionar a Miguel experiências que nunca tivera, sempre respeitando suas limitações físicas. No primeiro dia, após um café da manhã farto com frutas frescas colhidas na própria fazenda, Leonardo o levou para conhecer os cavalos, sua grande paixão. "Este aqui é o Trovão", apresentou, aproximando-se de um majestoso alazão que relinchou suavemente ao reconhecer o dono. "Foi o primeiro cavalo que comprei quando realizei o sonho de ter minha própria fazenda." Miguel observava fascinado, uma mistura de admiração e receio diante do animal imponente. "Você quer montá-lo?" convidou Leonardo, notando o brilho de desejo nos olhos do menino. "Posso?" A voz de Miguel transbordava excitação e apreensão. "Mas e se eu cair?" Leonardo sorriu, acariciando o pescoço do animal. "Primeiro, não vou deixar você cair. Segundo, Trovão é o cavalo mais gentil que conheço. E terceiro, às vezes a gente precisa ter coragem para fazer coisas que nos assustam. Lembra? Como me disse um certo garoto corajoso que conheci." Miguel sorriu ao reconhecer suas próprias palavras, ditas durante uma das sessões de quimioterapia particularmente difíceis. Com a ajuda de Leonardo e Sebastião, foi cuidadosamente colocado sobre o cavalo, com o cantor montado logo atrás, garantindo sua segurança. O passeio foi breve, apenas uma volta pelo picadeiro, mas para Miguel foi uma aventura épica. A sensação de liberdade, o vento no rosto, a conexão com o animal, tudo se combinava em uma experiência transformadora. Ao longo do dia, outras surpresas aguardavam. Uma pescaria no açude da fazenda, onde Miguel pegou seu primeiro peixe com a ajuda paciente de Leonardo, um piquenique à sombra de uma mangueira centenária e, à noite, uma fogueira onde Leonardo tocou violão e contou histórias de sua própria infância no interior. Dona Cida observava tudo com um misto de gratidão e espanto. Seu filho, que há meses lutava apenas para sobreviver, agora ria, brincava e sonhava novamente como qualquer criança de sua idade. "Nunca vou poder agradecer o suficiente",
disse ela a Leonardo quando ficaram sozinhos por um momento, enquanto Miguel dormia exausto, mas feliz em seu quarto especialmente preparado. Não há o que agradecer, respondeu sinceramente. Miguel trouxe tanto para minha vida quanto eu possa ter trazido para a dele. Era verdade. Desde que o menino entrara em sua vida, Leonardo havia redescoberto propósitos que iam além dos palcos e do sucesso comercial. Redescobrira a simplicidade, a gratidão pelas pequenas coisas, a capacidade de se maravilhar, que tantas vezes ficava obscurecida pela rotina frenética de sua carreira. O domingo chegou com a promessa de mais aventuras, mas também com a inevitável melancolia do retorno iminente ao hospital. Após o café da manhã, Leonardo levou Miguel a um lugar especial da fazenda. Uma colina suave, de onde se podia ver toda a propriedade, com o sol nascente, banhando os campos em tons dourados. Esse é meu lugar favorito, confidenciou ao menino enquanto se sentavam em um banco rústico de madeira. Venho aqui para pensar, para compor, para lembrar de onde vim e para onde quero ir. Miguel respirou fundo, absorvendo o ar puro da manhã, seus olhos percorrendo a paisagem como se quisesse memorizar cada detalhe. Quando eu ficar bom, posso vir morar aqui? Perguntou subitamente, com a franqueza própria das crianças. A pergunta pegou Leonardo de surpresa, não pelo conteúdo, mas pela certeza com que foi feita. Não era se eu ficar bom, mas quando. Sua mãe ia sentir sua falta, respondeu com cuidado. Ela podia vir também, sugeriu Miguel prontamente, como se já tivesse pensado nisso. Tem muito espaço aqui. Leonardo sorriu, reconhecendo a lógica simples e direta. Bem, quando você estiver completamente recuperado, podemos conversar sobre isso. Enquanto isso, você pode vir sempre que os médicos permitirem. Miguel pareceu satisfeito com a resposta. Ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um absorto em seus próprios pensamentos, até que o menino falou novamente. Você acha que eu vou ficar bom mesmo? A pergunta, feita com voz pequena, revelava as inseguranças que, apesar de toda a alegria do final de semana, ainda habitavam o coração do menino. Leonardo escolheu suas palavras com cuidado. Acho que você está lutando bravamente e que os médicos estão fazendo tudo o que podem. E acho que, enquanto houver esperança, devemos acreditar. Miguel assentiu, pensativo. Então, de um bolso de seu casaco, tirou uma das bolinhas de gude, aquela com espirais azuis e verdes que Leonardo havia destacado meses antes no hospital. Meu avô me disse que essa é especial, comentou, girando a pequena esfera entre os dedos, admirando como capturava a luz do sol nascente. Disse que é uma bolinha da sorte. E você acredita nisso? O menino deu de ombros. Não sei, mas desde que você entrou no leilão por elas e depois me deixou ficar com elas mesmo assim, comecei a melhorar. Então, talvez funcione. Leonardo sorriu, tocado pela associação que o menino fazia. Talvez funcione mesmo. Miguel estendeu a mão, oferecendo a bolinha a Leonardo. Quero que você fique com essa. Mas é sua bolinha da sorte. Seu avô deu para você. Agora quero dar para você, insistiu o menino. Para lembrar da promessa que você cumpriu de me trazer para conhecer sua fazenda. Leonardo aceitou o presente, emocionado com o gesto. Vou guardar com muito carinho. O retorno ao hospital naquela tarde foi tranquilo, com Miguel adormecido no banco traseiro, exausto das aventuras do fim de semana, mas com um semblante de paz que há muito não se via. Dona Cida, igualmente cansada, mas visivelmente mais leve, cochilava ao seu lado. Enquanto dirigia, Leonardo refletia sobre os caminhos inesperados que a vida tomava. Jamais poderia imaginar, naquele dia do leilão, que um simples gesto de generosidade o levaria a formar laços tão profundos com um menino que mal conhecia. Jamais poderia prever como aquele encontro casual mudaria sua perspectiva sobre o que realmente importava. Em seu bolso, a bolinha de gude que Miguel lhe dera parecia pulsar com um calor próprio,
como um lembrete tangível de que as coisas mais valiosas da vida não podem ser compradas ou vendidas. 2 meses depois daquele final de semana na fazenda, Leonardo recebeu um telefonema que mudaria tudo. Era a dona Cida, sua voz embargada de emoção. Os exames deram negativo para células cancerígenas. Ana Paula diz que Miguel está em remissão completa. A notícia foi como um raio de luz atravessando nuvens escuras. A recuperação de Miguel, embora fosse o que todos esperavam e pelo que oravam, parecia quase um milagre diante do prognóstico inicial. 1 semana depois, Leonardo estava no hospital para a cerimônia simbólica de alta. Não uma alta definitiva, pois Miguel ainda precisaria de acompanhamento regular por anos, mas o fim da fase mais intensa do tratamento. No corredor do hospital, antes de entrar no quarto onde Miguel e sua mãe o aguardavam, Leonardo encontrou o juiz do leilão, aquele homem de aparência severa que não contivera as lágrimas naquela noite que parecia agora tão distante. Senhor Leonardo, cumprimentou o homem, estendendo a mão. Não sei se lembra de mim. Claro que me lembro, doutor. Mendonça, não é? Isso mesmo, confirmou o juiz, satisfeito por ser reconhecido. Vim para a alta do Miguel. Acompanhei todo o caso, sabe? Desde aquela noite do leilão. Leonardo assentiu, entendendo o impacto que a história do menino havia causado em tantas pessoas. Sabe, continuou o juiz, sua voz assumindo um tom mais grave, mais pessoal. Tenho conduzido leilões beneficentes por mais de 20 anos. Vi gestos de generosidade, vi pessoas emocionadas, vi muita coisa bonita acontecer. Mas nunca, em toda a minha carreira, vi algo como o que aconteceu naquela noite. Leonardo sorriu, modesto. Foi apenas um lance em um leilão. O juiz balançou a cabeça, discordando. Não foi. Foi muito mais que isso. Foi um momento em que alguém olhou além do valor material de algo e enxergou seu valor emocional, seu significado profundo. E ao fazer isso, mudou o curso de uma vida. O cantor não soube o que responder, tocado pelas palavras sinceras. Quando aquele menino disse, "É tudo que eu tenho", continuou o juiz, a emoção evidente em sua voz, "e você devolveu as bolinhas mesmo assim. Algo mudou naquela sala. Mudou em mim. E, aparentemente, mudou na vida de vocês dois também." Leonardo assentiu, pensativo. Sabe o que é engraçado, doutor? Naquele dia, pensei que estava fazendo algo por Miguel. Mas a verdade é que ele fez muito mais por mim. O juiz sorriu, compreendendo. Os melhores encontros são assim. Aqueles em que ambos saem transformados. A conversa foi interrompida pela chegada da doutora Ana Paula, visivelmente satisfeita com o desfecho do caso. "Estamos prontos para a alta", anunciou. "Miguel está ansioso para vê-lo." Leonardo despediu-se do juiz e seguiu a médica até o quarto, onde encontrou Miguel, já vestido com roupas normais em vez da tradicional camisola hospitalar, sentado na beira da cama, com um sorriso que iluminava todo o ambiente. "Leonardo!" exclamou ao ver o cantor, correndo para abraçá-lo com uma energia que meses antes seria impensável. O abraço foi longo, carregado de emoções difíceis de traduzir em palavras. Quando finalmente se separaram, Leonardo notou que Miguel segurava firmemente a caixinha de madeira com as bolinhas de gude. "Não vou mais precisar delas agora", declarou o menino, sua voz firme. "Elas já fizeram o que tinham que fazer." "E o que vai fazer com elas?" perguntou Leonardo, curioso. Miguel olhou para a mãe, que assentiu encorajadoramente, e então para a doutora Ana Paula, que sorria com lágrimas nos olhos. "Vou doar para a associação, para o próximo leilão", respondeu, a certeza absoluta em sua voz, "para que possam ajudar outra criança, como me ajudaram." Naquele momento, observando o menino que havia enfrentado o inimaginável e saído fortalecido, Leonardo sentiu uma onda de orgulho tão intensa que mal conseguia conter. Miguel não era apenas um sobrevivente. Era um exemplo de como a generosidade, a esperança e a coragem
podiam florescer mesmo nos terrenos mais áridos. A cerimônia de alta foi simples, mas emocionante. Enfermeiros, médicos, voluntários e outros pacientes se reuniram para aplaudir quando Miguel tocou simbolicamente o sino da vitória, uma tradição do hospital para celebrar o fim bem-sucedido de um tratamento. Após as despedidas, enquanto caminhavam pelo corredor em direção à saída, com Miguel entre Leonardo e Dona Cida, o menino parou repentinamente. "Espera", pediu, virando-se para olhar uma última vez para o corredor onde havia passado tantos meses de sua vida. "Quero guardar isso na memória." Leonardo e Dona Cida esperaram pacientemente, respeitando aquele momento de fechamento, de transição para um novo capítulo. Finalmente, satisfeito, Miguel voltou-se para eles, seus olhos brilhando com uma determinação surpreendente para alguém tão jovem. "Agora estou pronto", declarou. "Vamos para casa." E assim, de mãos dadas, os três deixaram o hospital em direção ao futuro que os aguardava. Um futuro incerto, como todos são, mas iluminado pela certeza de que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam juntos. Enquanto caminhavam para o estacionamento sob o sol brilhante daquela manhã, Leonardo sentiu o peso suave da bolinha de gude em seu bolso. Aquele pequeno universo de vidro colorido que, de alguma forma, havia se tornado o símbolo de uma jornada extraordinária. Uma jornada que começara com um simples lance em um leilão, com a emoção sincera de um menino dizendo: "É tudo que eu tenho", e com as lágrimas silenciosas de um juiz tocado pela generosidade inesperada. Uma jornada que, ele sabia, estava longe de terminar.